E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta? Mais uma aula de banco de dados. Estamos desenvolvendo o projeto Locketech, a construção dos projetos conceitual e lógico do banco de dados para uma locadora de automóveis, que foi batizada de Locketech. Então, vamos para essa etapa. Estamos praticamente concluindo, é a última etapa do nosso projeto. Acessa aí, pega o teu arquivo Word, que tem o que nós fizemos nas aulas anteriores. Então, o levantamento de requisitos, já fizemos o projeto conceitual, já fizemos o projeto lógico, e agora, para entender como tudo isso funciona, nós vamos utilizar o Excel, fazer um esboço do banco de dados. Então, nós ainda não estamos construindo o banco de dados. Nós vamos apenas utilizar o Excel como se fosse uma folha em branco, como se fosse uma lousa, que já vem toda quadriculada, porque um banco de dados relacional, ele é formado por tabelas. E então, o Excel, sendo todo ele quadriculado, facilita muito o nosso trabalho. Tá bom? É isso que nós vamos fazer para entender a mecânica de funcionamento desse banco de dados. Então, vamos lá. Eu vou acionar o Excel, tá aqui, começar um arquivo novo, e aí qual vai ser a nossa ferramenta de trabalho? E o Excel. E a nossa fonte de informações é o projeto conceitual. Então a gente constrói um banco de dados a partir do projeto, do projeto lógico. Falei conceitual, mas não é. Então a gente constrói um banco de dados a partir do projeto lógico. Cada uma das tabelas nós vamos ter que destacar aqui, colocar nessa região. Lembre-se que isso é um esboço, é só um rascunho, e nós estamos nos preparando, entendendo como funciona o banco de dados, para numa próxima etapa começarmos a construir efetivamente os bancos de dados. Então, o que nós temos aqui? Ó? A partir do projeto lógico, nós temos marca, modelo e veículo. Então, nós já vamos colocar aqui, ó, nessa folha, imagina que é uma folha em branco, nós temos marca, e eu já estou colocando numa ordem, buscando facilitar a nossa construção, tá? E aí você vai fazendo o mesmo aí com o seu Excel e veículo. Bom, primeira observação, lembrando, porque nós já tratamos disso em outras aulas, todas as tabelas, por padrão, caixa baixa. Então, nada de colocar letra maiúscula e também não colocamos acentuação. Portanto, veículo aqui está escrito sem acento, porque essa é a parte do desenvolvimento, é a parte da programação propriamente dita. Então, nós não utilizaremos acentuação, C cedilha, espaços. Então, tem uma série de regras para esses termos, para essa nomenclatura. Eu vou dar o clique no salvar aqui, porque eu não quero correr o risco de perder. Você também salve o seu arquivo, navegue até a pasta onde você está salvando todos os seus trabalhos. Eu vou fazer isso aqui, tá? E lá você dê um nome para a sua pasta. Eu vou para o seu trabalho. Eu vou chamar de demonstração das tabelas do Locketech. Pronto. Agora eu não corro mais o risco de perder. Fez um pouquinho, salva, fez um pouquinho, salva e assim por diante. Muito bem. Então, já colocamos 3 tabelas. Agora vamos colocar o conteúdo, os campos de cada uma das 3 tabelas. Marca é formado por ID marca, que é a chave primária, que nós destacamos em vermelho na etapa anterior. Marca e nome. Então, ID marca, melhor dizendo, e nome. Lembre, nome dos campos, caixa alta, letras maiúsculas. Modelo. Modelo vai ter ID modelo, nome e ID marca. Chave primária, chave estrangeira. Então, vem aqui, ID modelo, nome e ID marca. Depois a gente ajusta isso, formata, nós vamos colocar as cores para deixar isso bem didático, bem visível. Bom, e veículo? ID veículo, placa, ano de fabricação e ID modelo. Então, chave primária, 2 campos, chave estrangeira. Então, vamos lá. Veículo tem
ID veículo, sem acento, placa, ano de fabricacal, sem acentuação, sem ser cedilha, e ID modelo, tá? Deixa assim, depois a gente ajusta a largura das colunas e outras coisas mais, cores e outras coisas mais, tá? Vamos construir aqui numa ordem que vai facilitar um pouquinho, né? Eu já vou colocar numa ordem que vai facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Então, olha, só para a gente destacando, eu vou fazer assim, ó. Eu vou sublinhar marca, modelo e veículo, porque já está pronto. Agora, nós vamos começar pelo cliente. Então, vamos lá. Ó. Nós vamos ter uma tabela chamada cliente. Vamos colocar aqui essa tabela mais para baixo aqui, ó, chamada cliente. E vamos construir, vamos inserir os campos da tabela cliente. Então, ID cliente, nome CPF, vamos com calma. ID cliente, nome e CPF. Na sequência, data de nascimento, celular. DT nasce celular. E aí nós vamos inserir 3 chaves estrangeiras. ID cidade, ID estado civil e ID gênero. Então aqui, ID cidade, ID estado civil e ID gênero. Tudo bem? Clique no salvar, porque eu não quero perder nada. Olha, tabela gênero foi inteirinha inserida. Agora nós vamos aqui, ó. Nós vamos inserir lá no nosso esboço cidade. Portanto, nós vamos colocar aqui, ó. Cidade. E a ID cidade vai ser formada por ID cidade, nome e ID estado. Chaves primária, chave estrangeira, campo, do jeito que a gente está aprendendo. Então, vamos lá. ID cidade, nome e ID estado. Joia, tá feito. Agora nós vamos fazer estado. Vou sublinhar, para eu me lembrar que isso aqui já está pronto. Então, o estado vai ter ID estado, sigla e nome. Observe que estado não tem chave estrangeira, não tem nada em verde. Algumas tabelas não têm chave estrangeira. Ó, marca não tem chave estrangeira. Estado não tem. Estado civil não tem chave estrangeira. A mesma coisa com gênero, a mesma coisa com atendente. Mas observe que todas elas têm chave primária. Toda tabela tem chave primária. Então vamos lá. Estado tem ID estado, sigla e nome. Ah, então vamos colocar aqui, ó. Vou trazer isso daqui um pouquinho mais para cá e vamos colocar aqui, ó, estado, de tal forma que nós vamos colocar ID estado, sigla e nome. Tá? Depois nós vamos trabalhar com zoom aí, de tal forma, eu vou deixar o zoom um pouquinho maior, espero que esteja dando para você acompanhar legal aí, né? Porque isso vai crescendo e a gente tem que ir administrando da melhor maneira possível. Clique no salvar. Bom, agora precisamos de estado civil. Já vou marcar aqui, eu vou sublinhar. Estado civil vai ser formado por ID estado civil e nome. Então, eu vou dar mais um espacinho aqui. Vou chamar isso aqui de estado civil. É essa tabela. ID, estado civil e nome. Tá meio encavalado aqui, mas a gente já vai arrumar isso aqui. Já vai dar uma organizada nisso tudo. Então, estado civil já foi. Agora nós vamos no gênero, formado por ID gênero e nome. Então, mais aqui na frente, ó, vou dar mais um espacinho, a gente vai ter gênero sem acento, ID gênero e nome. Ok, clique no salvar. Muito bom. Agora nós temos, está faltando locação e atendente. Então vamos lá, vamos colocar primeiro a locação. Então, aqui no meio, ó, já pensei em fazer isso de uma tal forma que ficasse organizado. Então, locação. Vamos inserir os campos da tabela locação. Então, locação vai ter ID locação, data da reserva.
é o campo data da reserva. Então, ID, locação, data da reserva. E depois nós vamos ter 3 chaves estrangeiras. O ID veículo, o ID cliente e o ID atendente. Então vamos colocar aqui, ó. ID veículo, sem acento, ID cliente e ID atendente. Muito bem. Deixa eu só voltar aqui, clique no salvar, vai se habituando, sempre que você estiver fazendo, faz um pouquinho salva, faz um pouquinho salva. Então, locação está pronto. E por fim, atendente, formado apenas por ID atendente e nome. Já vou até sublinhar, vou dar um clique no salvar aqui. Então, nós vamos ter aqui na frente, ó, ID atendente, formado por ID atendente e nome. Muito bem. Salvou? Pronto. Já inserimos todas as tabelas do nosso banco de dados. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com os recursos do Excel, só para ficar mais fácil essa visualização. Então, olha, selecione as colunas, clique direito, largura das colunas. Então, todas estão com largura 8,11. Vamos colocar uma largura maior aqui, ó. Vamos colocar 12, para ver se vai ficar uma largura legal. 12. Bom, o que eu quero é que todos os campos sejam bem vistos. Olha, estado civil aqui está meio apertadinho, ID atendente, então vamos aumentar um pouquinho. Seleciona de novo, pelo menos no meu caso aqui, tá? Aí você vai escolhendo o tamanho ideal aí para o seu. Vamos colocar 13, olha, 13 já ficou melhor. Muito jóia. Ó, ano de fabricação ainda não ficou legal. Então eu vou aumentar mais um pouquinho, 14. E você faça a mesma coisa aí no seu, até chegar num tamanho 15. Olha, agora deu. 15 aqui no meu ficou legal. Tá? Muito bem, clique no salvar. Agora nós vamos destacar cada uma das tabelas com bordas. Isso aqui é só para facilitar a visualização, tá bom? Então a gente põe as bordas. Olha lá, as bordas, cidade, cuidado para não colocar borda onde não tem. Opa, errou, Ctrl Z, para desfazer, bordas e bordas. Joia! Vamos dar um clique no salvar. Agora vamos colocar cores, opa, faltou uma aqui, ó, atendente, bordas, salvar. Agora vamos colocar cores para a gente destacar, seguindo o mesmo padrão do nosso projeto. Então, em vermelho, nós vamos colocar as chaves primárias. Então, na tabela veículo, em vermelho, ID veículo. Locação, em vermelho, ID locação. Cliente, em vermelho, ID cliente. Cidade, ID cidade. Estado, ID estado. Vou percorrendo todas. Estado civil, ID estado civil. Gênero, ID gênero. Atendente, ID atendente. Modelo, ID modelo. Marca, ID marca. Perfeito. Então, todas as chaves primárias já estão destacadas. Agora nós vamos destacar as chaves estrangeiras em verde. Então, o que é uma chave estrangeira? É um campo que começa com ID, mas ele não está na própria tabela. Por exemplo, na tabela veículo, ID modelo. Então, é um ID de outra tabela, portanto, é uma chave estrangeira. Então, nós vamos destacar em verde. Na tabela modelo, ID marca, chave estrangeira. Na tabela locação, ID veículo, chave estrangeira. Na tabela locação, cliente, chave estrangeira. Na tabela locação, ID atendente, chave estrangeira. Tá vendo? Não tem erro. É só seguir o padrão. Olha, na tabela cliente, você vem procurando o que é ID. ID cidade, chave estrangeira. ID estado civil, chave estrangeira. ID gênero, chave estrangeira. E sempre salvando. Tem mais um aqui, ó. Na tabela cidade, ID estado, chave estrangeira. Então, o que nós destacamos aqui em verde são esses campos que são IDs, mas eles estão em outra tabela.
Porque o que vai acontecer aqui é o seguinte, nós vamos conseguir agora destacar os relacionamentos. Veja, ID modelo com ID modelo. Então, esses dois campos estão relacionados. E a gente vai inserir aqui uma linha, tá? Então, vamos lá, inserir ilustrações, uma linha, formas, uma linha, vou colocar uma linha qualquer aqui, ó. Eu vou dar uma formatada nessa linha, e aí, dependendo da versão do Excel que você está usando, isso pode ser um pouquinho diferente, não tem problema. E essa linha vai ser utilizada para a gente destacar isso daqui, ó. Existe um relacionamento entre ID modelo, tá? Aqui o melhor possível. Então, existe um relacionamento entre ID modelo da tabela modelo com ID modelo da tabela veículo. É isso que nós estamos destacando, tá bom? Fez um pouquinho? Salva. Olha, ID marca, ID marca. Então, aqui também tem um relacionamento. Seleciona, Ctrl C, Ctrl V, gerou uma nova linha e aí você, olha lá. Então, aqui tem um relacionamento entre ID marca da tabela marca, chave primária, ID marca da tabela modelo, chave estrangeira. O relacionamento, que é a linha, sempre é entre uma chave primária e uma chave estrangeira. Seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos preencher, nós vamos, melhor, destacar todos os relacionamentos. Veja, ó, ID veículo com ID veículo. Então vamos colocar uma linha aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente arrasta para cá, tentando demonstrar visualmente o relacionamento que existe entre essas duas tabelas. ID cliente com ID cliente, relacionamento. Então, Ctrl C, Ctrl V, e aí a gente ajusta isso da melhor maneira possível para destacar aqui o relacionamento. ID atendente com ID atendente. Sempre, nesse exemplo, um vermelho com um verde. Então vamos pegar mais um aqui, Ctrl C, Ctrl V, e aqui, está feito. Olha lá, relacionamento. Perceba que o banco de dados ele vai ficando todo interligado. As tabelas do banco de dados vão ficando todas interligadas, de tal forma que nenhuma tabela vai ficar isolada. Então observe aqui, ó, que cidade ainda está isolada, estado ainda está isolado, estado civil, gênero, isso não pode acontecer. Todas elas têm que estar, de alguma maneira, as tabelas têm que estar relacionadas umas às outras. Então, ID cidade com ID cidade. Tem um relacionamento aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, ID cidade com ID cidade. Vamos dar uma melhoradinha aqui, porque ficou muito inclinado, só para facilitar um pouquinho a nossa visualização. Eu vou puxar isso aqui para cima, tá? Vou puxar isso aqui um pouquinho para o lado, só para facilitar. Esse daqui vem mais um pouquinho para o lado, e esse daqui mais um pouquinho para o lado, para não ficar muito espaçoso. Então é isso aí. Ó, ID Estado Civil com ID Estado Civil. Tem um relacionamento aqui. Então eu vou pegar aqui vou dar um Ctrl C, Ctrl V, ID Estado Civil com ID Estado Civil. E ID Gênero com ID Gênero. Então vamos fazer mais um aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, ID Gênero com ID Gênero. E faltou uma aqui, ó, que está isolada. ID Estado. Então nós temos, ó, na tabela cidade, ID Estado, na tabela Estado, ID Estado. Então aqui a gente também tem um relacionamento. Então, dessa forma, nós quisemos demonstrar para você que todas as tabelas de um banco de dados, de alguma maneira, têm que estar relacionada todas as tabelas relacionadas com as outras tabelas. Veja que não tem nenhuma tabela isolada, tá? Então, conseguimos demonstrar aqui visualmente como que um banco de dados estará, como é que ele vai ser construído. Numa etapa seguinte dos nossos estudos, nós vamos aprender os códigos para a construção do banco de dados. Próxima etapa, nós vamos encerrar a videoaula aqui, para ela não ficar muito longa, e na próxima etapa nós vamos inserir registros, simulando a alimentação do banco de dados. E aí, finalizada a tarefa. Tá legal? Então a gente volta daqui a pouquinho para a conclusão
do nosso Locketech. Até já!